Olá pessoal, vamos dar uma olhada então no boletim, como está o mercado nesse momento. Nós vamos dar uma olhada então agora no mercado Binance em 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e 1 dia. Então vamos fazer isso exatamente agora, em função aí desse movimento brusco aí que a gente teve. A gente está em uma reação nesse momento, estamos olhando aqui diretamente o Bitcoin cotado em Tethers na Binance. Estamos aí abaixo ainda dos 5.320. A gente pode ver aqui, como a gente comentou nos nossos boletins ao longo do Twitter aí nessa tarde de hoje, nós comentamos que a perda então dos 5.320 poderia nos levar a um teste aos 5.286. Isso aconteceu. Eu chamo a atenção para o volume do candle de queda. O principal candle de queda teve um grande volume, e esse volume está mais associado à perda dos 5.320 do que à proximidade com os 5.280. Então foi um teste fraco aos 5.280, se confirma pelo candle seguinte de baixo. Vocês podem ver ali um volume bastante menor, um pouco maior aí do que a média, porém bem menor do que o candle que o antecedeu, que correspondeu à perda dos 5.320. Então, a seguir, o próximo candle em 5 minutos, então com menos volume, mostra que foi um movimento concentrado. A partir daí, como o teste aí não foi bem sucedido, ou seja, o suporte se manteve, os preços então retornaram, mas notem que com volume menor ainda, o que mostra aí uma fraqueza no mercado, e essa situação pode estar mudando aí agora. Nós estamos aí no tempo de 5 minutos, já passamos aí da metade desse tempo de candle atualmente, porém o volume segue baixo, mas os 5 minutos anteriores tiveram um pouco mais de volume, da mesma ordem aí do candle seguinte, aquele forte candle de baixo que nós tivemos, que nos levou até os 5.286, porém agora num movimento de alta, com volume sim, mas não acreditamos seja suficiente para nos jogar acima dos 5.320. Nós vamos precisar aí mais um candle, mais uma sequência de candles aí com volume. Como agora falta apenas 1 minuto para terminar esse candle, dificilmente nós vamos conseguir atingir o volume do candle anterior, apesar de eventualmente se manter um candle de alta. Nós vamos precisar então uma certa sequência aí de candles, se for esse volume, ou um candle então com volume um pouco maior, para novamente romper a barreira dos 5.320 e voltar a ser um suporte. Do contrário, a gente está sujeito a oscilações dentro dessa região 5.280, 5.320 aí nas próximas horas. Dando uma olhada aqui em 15 minutos, então isso aí fica um pouco mais evidente. Nós fizemos aí esse mergulho, a gente tem aqui um outro fundo aqui 5.257, mas pode ver que o teste feito a ele, o candle de baixa aí que o antecedeu, é um candle de volume ordinário, né? Nada extraordinário, dentro da média, até um pouco abaixo delas. Nós vamos considerar aqui o nível de volume que nós estamos tendo aí mostrado aqui no gráfico, e então provavelmente o volume associado ao candle aqui que teve o fundo em 5.257 está mais relacionado aí com a própria reação do que com o teste até ele. Então não daria para considerar, na nossa opinião, 5.260 aí como o 5.257 como um suporte forte. Então, no caso de perda dos 5.280, aí a gente enxerga provavelmente um mergulho até 5.200. Então 5.200 seria o próximo nível inferior ao 5.280, ao qual nós estamos acima. Então nós precisamos continuar esse movimento para chegar então 5.320, que é a resistência aí desse momento. Dando uma olhada em 1 hora, nós chegamos aqui então com uma ideia de que o teste que foi feito no nosso fundo 5.280 está bem acima do fundo que a gente vem visitando aí nas oscilações ao longo desse gráfico aí de tempo 1 hora. Então o que acontece? A nossa queda aparentemente ela foi interrompida praticamente na metade do caminho. Quem sabe nós poderíamos ter descido até os 5.220, né? 5.240, 40, 50 dólares abaixo ainda nessa movimentação, fazendo uma movimentação mais ou menos de 100 dólares aí dentro dessa, ficando logo acima dos 5.200, para fazer mais ou menos um fundo próximo aí dos fundos que a gente viu nessa trajetória nos ciclos anteriores. Então não seria nada ruim se a gente conseguisse manter agora acima dos 5.280 e ficar testando a resistência dos 5.320 dentro dessa perspectiva aqui de 1 hora em tempo do gráfico. Então nós estamos aí numa situação bastante privilegiada no momento, apesar de estar num nível um pouco inferior do que nós
estávamos há pouco. Dando uma olhada aqui no gráfico de um dia, o que a gente vê que o volume do dia que se encerrou há pouco, né, às 21 horas, nós estamos aí nos primeiros 40 minutos aí desse domingo, o último dia dessa semana. Então o volume do dia anterior foi um volume muito baixo, praticamente o mínimo de toda essa série que está aparecendo aqui na tela, e isso não chega a ser ruim em função de que foi um movimento baixista de baixo volume. Então, se nós tivermos uma reação no dia de hoje, não vai ser difícil que ela seja com um pouco mais de volume em função de quão baixo foi o volume do dia anterior, e isso aí é positivo, tá? Isso aí mostra aí uma recuperação com força, buscando, ou com mais força, buscando aí restabelecer o patamar dos preços. Então a nossa perspectiva aí segue de alta, a gente vê um viés altista aí na perspectiva diária, né, dentro desse tempo de gráfico, em função de que nós estamos tendo aí fundos ascendentes e topos ascendentes até o momento. Então por isso a gente ressalta a importância aí de estar conseguindo topos acima dos anteriores, e isso implica romper 5.600. Isso não deve acontecer, a não ser que nós tenhamos realmente muito volume. Quanto volume? Nós precisamos um dia com um volume da ordem desses grandes candles aqui no final, olhando para o gráfico de volume, se referindo ao dia de ontem, 4 vezes mais, 3 vezes no mínimo, em torno de 4 vezes mais volume do que nós tivemos no dia anterior, ou seja, ao longo desse sábado, desde as 21 horas de sexta até as 21 horas de sábado. Essa é a nossa perspectiva de volume que a gente precisa, uma referência de ordem de grandeza para estar alçando voos aí até a casa dos 5.500 e tendo chance de fazer testes com potencial de rompimento aos 5.600. Então isso pode não acontecer hoje, o mercado é bastante volátil, é capaz que aconteça aí nesse domingo, porém a gente acha isso um pouco difícil, quem sabe ao longo dessa semana, talvez motivado aí por algum catalisador externo. Pessoal, então essa foi a nossa análise aí por enquanto. A gente agradece aí a atenção de vocês, a gente agradece a audiência e nós vamos ficar então atentos ao mercado. Não esqueçam de acompanhar nosso boletim na conta do Twitter e do Telegram Hello Wild Horses. Pessoal, muito obrigado, bom domingo a todos, boas negociações e atenção e cautela. Até o nosso próximo boletim. Tchau!